Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de podcast do professor Elias Cruz, canal este do qual nós tratamos sobre história do Brasil, história geral, enfim, história para dar e vender. E hoje nós iremos tratar dos governos populistas na América Latina e vamos fazer a primeira parte falando de alguns dos governos populistas do Brasil pós-Segunda Guerra Mundial. O conceito de populismo surgiu nos anos 1950, embasado em estudos de intelectuais que queriam compreender as transformações políticas ocorridas em países da América Latina depois dos anos de 1930. Com um discurso fortemente nacionalista, os governos populistas caracterizaram-se pela criação ou ampliação de leis trabalhistas, com mais garantias e direitos. Também se utilizou muito da ideia de políticas de massa, considerando-se a especificidade política e o contexto social de cada país. Por exemplo, no México, tivemos o governo populista de Lázaro Cárdenas, que atuou na Revolução Mexicana de 1910 e que assumiu a presidência em 1934. Ele implementou toda uma política de distribuição de terras para camponeses e indígenas, que, segundo ele, representava a continuidade da Revolução dentro de uma legalidade. Também tivemos o caso famoso na Argentina do presidente Juan Domingo Perón e também da atuação de sua esposa, Evita Perón, durante o seu mandato como presidente. Juan Domingos Perón ele participou do golpe de 1943, que instituiu um regime militar no país, atuando na Secretaria de Bem-Estar Social e de Trabalho. Acontece que, após esse período de ditadura na Argentina, Juan Domingo Perón é eleito em 1946 e ele aproxima-se dos sindicatos dos trabalhadores da Argentina. Acontece que, em seu primeiro mandato, ele consegue várias conquistas aos trabalhadores argentinos, mas o seu segundo mandato acaba ficando marcado pelas dificuldades econômicas que a Argentina enfrentou naquele período e, consequentemente, levaram a um novo golpe militar em 1955. Esse período autoritário na Argentina se perdura por muitos anos. E quando há um período de redemocratização, apesar de curto, Perón é novamente eleito em 1973, já com idade avançada. E, devido à sua debilidade, na sua saúde, ele acaba morrendo um ano depois. Muito curioso que, após a morte de Perón, outro regime militar sobe na Argentina. Então, a gente vê, dentro das características desses governos populistas na América Latina, e já vamos tratar um pouco aqui no Brasil, esse alinhamento, esse enquadramento com políticas públicas, com políticas de bem-estar social, mas que tiveram como grande defeito o endividamento público. E esses governos, para cobrir esse endividamento, muitas vezes acabavam aumentando os impostos e colocando alguns impostos para as classes mais altas, as classes dos empresários, dos comerciantes, dos altos empresários do país. E eles não gostavam disso e acabavam se aliando a classes militares que davam ou deram golpes em cima desses governos. No pós-Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, nós sabemos que o presidente da época, Getúlio Vargas, ele foi retirado do poder e, a partir daí, foi convocada uma nova constituinte. Em 1945, vemos assim a formação de vários partidos que iriam definir o jogo político brasileiro dos 20 anos seguintes. Temos a oposição que fundou a União Democrática Nacional, a UDN, que era adepta do liberalismo conservador e radicalmente anti-getulista. Vargas e seus aliados,
eles vão construir um partido chamado PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era apoiado por diversos sindicatos de trabalhadores. E o Partido Social Democrático, o PSD, que reunia as elites getulistas. Além desse, surgiu também o Partido Social Progressista, o PSP, liderado por Adhemar de Barros, que só tinha expressão em São Paulo. Naquele ano ainda, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, que estava na clandestinidade, foi legalizado e concorreu às eleições presidenciais de 1945. Mas, anos depois, devido ao contexto da Guerra Fria e aos acordos do Brasil com os Estados Unidos, o PCB foi colocado novamente na clandestinidade. Nas eleições de 1946, houve a eleição de Eurico Gaspar Dutra, que começou a governar diante, como falei, de todo o contexto de Guerra Fria. Sua política ficou marcada pela aproximação com os Estados Unidos, recebendo os diversos financiamentos disponibilizados pelos Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra Mundial, justamente com o intuito de ajudar as nações aliadas a reconstruírem suas nações. Também, dentro do governo de Gaspar Dutra, houve um controle dos trabalhadores e aumento das importações. Acontece que seu mandato se deu até 1950, mas, apesar de todas essas políticas, em 1950, novas eleições para presidente acontecem e quem é eleito novamente entrando no cenário político nacional é Getúlio Vargas, que ainda estava sendo muito lembrado devido às suas políticas trabalhistas, mesmo durante um período autoritário que foi o seu governo no Estado Novo. Vargas, ao assumir a presidência em janeiro de 1951, procurou contentar as diferentes forças envolvidas na cena política, mas o Ministério de Guerra, cargo estratégico, Getúlio escolheu um militar da ala nacionalista do Exército, o general Estilac Leal. No poder, Vargas se manteve fiel à sua promessa de campanha, defendendo a intervenção do Estado na economia. No governo de Getúlio Vargas, temos o surgimento de diversas empresas nacionalistas e estatais, dentre elas muitas das quais ficaram por muito tempo sendo e ainda são as principais empresas estatais brasileiras, como a Petrobras e a antiga Eletrobras. Apesar de todas essas medidas, a popularidade de Vargas acabava esbarrando em um problema sério. Os preços dos alimentos e dos aluguéis vinham subindo mais do que os salários. E isso afetou justamente a classe que mais apoiava Vargas, a classe trabalhadora. Juntamente com isso, também para tentar contornar a crise, Vargas vai aumentar uma série de impostos, principalmente impostos a grandes fortunas, o que vai desagradar a alta burguesia brasileira, e estes vão começar a se unir com opositores, pensando em uma estratégia para retirar o Vargas do poder. A oposição da UDN e de militares conservadores vai pressionar Vargas para que este seja tirado do cargo como presidente. O auge dessas movimentações acontece quando ocorre o atentado ao jornalista Carlos Lacerda, que era um jornalista totalmente opositor a Getúlio Vargas e muito conhecido por suas denúncias fortes nas suas edições. A partir deste atentado, Lacerda passou a defender o golpe militar, dizendo que era a única forma de pôr fim ao mar de lama que envolvia o Palácio Presidencial. No dia 22 de agosto de 1954, os oficiais da Aeronáutica exigiram por meio de um manifesto a renúncia de Vargas e no dia seguinte foram seguidos por 27 generais do Exército. Para piorar a situação e a imagem de Getúlio Vargas, as investigações com relação ao atentado da Rua Torneleiro com Carlos Lacerda chegaram em cima de um dos seguranças pessoais do presidente, Clemério Euribes de Almeida, que confessou ter contratado o pistoleiro a mando de Gregório Fortunato, outro membro da política varguista aliado do governo. Então Vargas, totalmente desgastado pelas pressões que estavam ocorrendo de todos os lados, em
agosto de 1954, no Palácio do Calutete, acaba disparando um tiro contra o próprio peito. Sua carta de testamento é um dos maiores documentos históricos da política brasileira e retrata muito bem um jeito de se fazer política que possui marcas até os dias atuais. Com o suicídio de Getúlio Vargas, a grande população das massas brasileiras vai se sensibilizar com a Carta Testamento, que foi amplamente divulgada em jornais e rádios. A culpa da morte de Vargas vai cair em cima do governo dos Estados Unidos e principalmente na UDN. Os Estados Unidos, por conta que eles eram contra a nacionalização das empresas estatais brasileiras, e da UDN por ter sido o grande partido opositor a Vargas. Outro também que ficou com o rabo entre as pernas foi justamente o jornalista Carlos Lacerda, também investigado por tudo o que ocorreu em relação ao que aconteceu a Vargas. Com a saída de Vargas, temos a posse de Café Filho na presidência do Brasil, que, poucos dias antes do suicídio de Vargas, tinha se declarado opositor ao governo. Café Filho fica no poder por em torno de um ano e, em 1955, são convocadas novas eleições, da qual elegem-se os candidatos da coligação PSD e PTB, Juscelino Kubitschek, a presidente, e João Goulart, vice-presidente. Mesmo com a vitória de Juscelino em outubro de 1955, até a sua posse em janeiro de 1956, houve um período de muita estabilidade, mais um novo período, em que a UDN, junto com as Forças Armadas, tentam gerar um discurso para provocar um golpe militar. Acontece que, para evitar o golpe, o ministro de guerra da época, Henrique Teixeira Lott, ele dá, primeiramente, antes desse golpe que os militares e a UDN planejavam, ele deu um golpe para garantir a democracia e garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Ou seja, tem coisas que só acontecem aqui no Brasil. Enfim, sobre o governo de Juscelino Kubitschek e os outros governos que vieram depois dele até o golpe de 1964, nós iremos tratar somente no próximo podcast. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, não se esqueçam, compartilhem o nosso canal e deixe sugestões nas caixas de comentários, ou então dê um puxãozinho de orelha maroto nesse professor sobre alguma informação. Tchau!